A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Como é que vocês estão? Que semana abençoada, amém? Bom, essa semana Deus trabalhou um pouco com um tema mais específico sobre a minha vida. Eu vinha perguntando para Deus o que Ele gostaria de falar, tanto com os jovens como no canal. E Deus me deu um tema chamado visão. Só que Ele me deu só essa palavra, sabe? Fala sobre visão. E eu comecei a buscar, meditar, ver o que realmente Deus gostaria de falar. Então Ele me levou uma palavra bem abençoada, que, como eu sempre falo, edifica tanto a minha vida, como eu creio que Deus quer edificar de vocês. Então vamos juntos entrar em concordância e orar, para que seja conduzida conforme a vontade do nosso Senhor. Amém? Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso, Abba maravilhoso, Paizinho amado, nos colocamos agora diante de Ti, Senhor, para ouvir uma palavra abençoada vinda do Teu trono, Pai. Pai, me usa apenas como Teu instrumento, Senhor amado, e que seja o Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra que sai da minha língua, da minha boca, Senhor. Pai, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama nessa noite um azeite sobre as nossas feridas, sobre os nossos medos, sobre os nossos traumas, Senhor. A palavra nos conta que o Teu azeite é tão completo, Senhor, que ele supre todas as nossas necessidades. Pai, que a Tua graça esteja sobre todos nós diariamente, Senhor. E que Tu, Senhor, a cada dia engrandeça o Teu santo nome sobre as nossas vidas. Amém? Bom, Deus, Ele me deu esse tema, visão, e eu fui meditar nessa palavra. Então, Deus me levou um pouco mais longe quando eu explicar sobre visão. Então, Ele começou a falar que hoje, tá? Para as pessoas aprenderem, existem 3 estilos de aprendizagem, basicamente subdivididos em visual, auditivo e sinestésico, aquele que é necessário tocar para aprender, situações práticas. Porém, a visão ela é tão importante que, além de ser um processo cognitivo para nós aprendermos, ela ativa 65% do nosso cérebro através da visão. E mais de 20% do nosso aprendizado ela vem através da visão. Então Deus me falava a importância dessa visão, que como a gente é dependente dela. E Deus, Ele começou a explorar isso mais no meu coração, dizendo: quando nós vamos para a igreja, a primeira coisa que nós avaliamos é aquilo que nós vemos. Quando a gente vai comer algum alimento, a primeira coisa que a gente faz é avaliar se a textura ou a cor dele nos agrada conforme os nossos olhos. A gente não experimenta, a gente olha primeiro para saber se aquilo é atrativo. Quando a gente vai conversar com o irmão, quando a gente recebe uma profecia, a gente não olha, a gente olha para a pessoa, a gente tira as nossas conclusões baseadas naquilo que nós enxergamos. Nós vemos o irmão ali, muitas vezes são pessoas mais humildes, mas que têm a presença de Deus. Mas a gente olha e automaticamente o nosso cérebro ele faz um pré-julgamento através da nossa visão. Então, Deus ele me mostrou inúmeras situações onde a nossa visão comanda a situação que nós enxergamos. Porém, a gente está tão acostumado a ver as coisas com os nossos olhos físicos, que muitas vezes só acreditamos no espiritual quando vemos. Então Deus ele começou a me falar que muitas pessoas elas só vivem o sobrenatural de Deus a partir do momento que elas veem um milagre, porque é necessário a visão. E tudo isso que estou falando, Deus mandou falar, é para mostrar a importância dos olhos, tá? Em Mateus 6,22 vai dizer que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então Deus ele nos ensina a importância dos olhos e quão dependente a gente é desses olhos físicos. Só que Deus, embora tenha falado muito sobre a questão dos olhos, Ele falou que a mensagem não era sobre visão. É sobre visão, mas não aquilo que nós vemos fisicamente, e sim aquilo que nós não vemos acontecer. Então ele me levou para um texto que se encontra em João 20:24, onde vai dizer:
aconteceu que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus então disse: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creem. E Deus falou muito no meu coração exatamente nesse versículo. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creem. Deus, nesse momento, ele nos ensina que a nossa visão física, ela é muito limitada. Embora a gente seja extremamente dependente dela e ela seja tão importante. Mesmo assim, ela é limitada. Porque toda vez que a gente enxerga fisicamente, a gente está enxergando com os nossos olhos carnais. Então, quando um profeta entrega uma profecia sobre a tua vida e diz: tu vai ser um grande pregador do evangelho, tu vai ter dons de cura, tu vai ter dons de ministração, tu vai ter dons sobrenaturais vindos de Deus. Jesus te ama, Jesus está do teu lado. Toda vez que nós ouvimos essas coisas, a nossa tendência é olhar com os nossos olhos e nós não enxergamos essas coisas. E nos questionamos. E isso faz com que a gente crie uma barreira espiritual e não receba aquilo que Deus tem para nossas vidas. Só que nesse versículo ele fala: felizes são aqueles que não veem, mas creem. Quando um profeta te entrega uma profecia, se tu não crer, tu não vai receber ela. Embora aos teus olhos seja impossível. Eu lembro que quando entregaram a profecia para mim dizendo: tu vai ser um grande profeta, eu olhei, aos meus olhos, a minha estética, eu era limitado até para falar. Só que aos olhos de Deus, aos olhos do mundo espiritual, ele tinha um propósito para com a minha vida. Então Deus falava muito sobre isso, porque nós nos preocupamos apenas com aquilo que a gente vê hoje. Sabe, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, quando a gente medita na palavra, quando a gente decide caminhar com Jesus, muitas vezes não vemos resultados imediatos. E a nossa tendência é achar que nada está acontecendo, porque nós não estamos enxergando. Porém, Deus me pede para que eu te fale nessa noite que a tua visão tem te enganado. Porque enquanto tu tem orado, enquanto tu tem buscado, o mundo espiritual se abre. Embora tu não esteja enxergando, anjos estão pelejando pela tua vida. Deus está movendo coisas que tu nem imagina. Talvez imediatamente tu não receba aquilo, mas Deus está preparando todo o caminho para que tu possa alcançar o propósito que Ele tem na tua vida. E toda vez que tu olha a situação, um problema, tu sempre vai dizer que não tem solução. Quando a gente está mergulhado no problema e a gente olha com os nossos olhos, a gente tem a tendência de dizer: Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não sei como resolver. Porém, a partir do momento que a gente entrega para Deus, a gente tem que crer que Ele está agindo. A gente tem que crer que Ele está fazendo. Ah, mas Vitor, eu não tenho visto as minhas bênçãos chegar. Não é o momento, mas Deus está trabalhando. Eu lembro, e eu sempre falo isso, que uma das piores fases da minha vida, eu me encontrava todo dia orando, buscando a Deus, meditando na palavra, muitas vezes. E eu olhava para o lado e não via as coisas acontecer. Eu olhava e perguntava: Senhor, por que eu tenho me entregue a Ti dessa maneira e eu não estou vendo as coisas mudarem? Eu ainda tenho esses sentimentos ruins dentro de mim, Senhor. Eu não consigo ver a mudança. E Deus, Ele foi trabalhando tão perfeito na minha vida que, embora eu não visse, eu cria que Ele estava trabalhando. Embora eu questionava Ele, muitas vezes eu ouvia Ele dizer: está tudo sob o controle. E mesmo assim, muitas vezes eu orava e dizia: Senhor, por que isso? Mas tudo foi necessário. Hoje eu paro e olho para trás
e entendo que tudo que eu passei, todo o tempo que eu me dediquei à palavra, todo o tempo que eu busquei Ele, está sendo construído hoje. E lá atrás eu não via isso, mas eu cria que eu ia viver mistérios com Deus. Então, irmão, o que Deus está te alertando? Para de criar limitações através do que tu vê. Para de usar teus olhos quando se trata de mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é invisível. A própria definição de fé, ela contém essa palavra invisível, aquilo que tu não vê. Em Hebreus 11:1 vai falar que, ora, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem que vai acontecer. E mesmo Hebreus 11:6 vai falar que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmão, eu sei que é difícil olhar, porque a gente vive num mundo dependente dos nossos olhos. Nós dependemos da nossa ótica. Porém, a ótica de Deus, ela é perfeita porque ela enxerga lá na frente. Nós temos uma visão que é só momentânea, mas Deus tem uma visão que vai mais longe. E eu não quero só falar sobre isso, Deus não me tocou só para falar sobre isso, mas para te mostrar que quando tu aplica isso na tua vida, tu vive o sobrenatural. Um dos grandes nomes da Bíblia, para mim, edifica muito a minha vida e a história dele, porque, bom, eu vou explicar o porquê. Mas Deus, nesse momento, mostra a aplicabilidade de tudo isso que a gente está conversando. Em Gênesis 15:5 vai falar de um profeta maravilhoso chamado Abrão. Nessa época, tá, ele ainda era chamado Abrão, mas depois ele teve o nome trocado para Abraão. Em Gênesis 15:5 vai falar: aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Nesse momento, a gente se atém muito na palavra que Deus disse para Abrão, que ele teria tantos descendentes quanto estrelas do céu teria. Só que todos nós sabemos que é impossível contar o número de estrelas. Mas mesmo assim, essa promessa que Deus fez para Abrão foi de dia. Então, mesmo que ele quisesse contar, porque à noite nós podemos tentar começar a contar as estrelas. Porém, Abrão, ele não poderia nem saber onde estavam as estrelas porque era de dia. Então, Abrão, diz no versículo 6, Abrão creu em Deus. Ele não enxergava, ele não estava vendo a quantidade de estrelas que tinha no céu. Ele só creu que Deus ia fazer. E mostra que Abrão foi pai de muitas nações, por isso que ele teve o nome trocado. Mas ele creu na promessa de Deus. Então, irmão, se Deus te prometeu, se Deus te entregou algo e disse que vai fazer na tua vida, embora a tua ótica diga que não, a ótica de Deus te diz que sim nessa noite. Só que é necessário que tu comece a trabalhar para que isso ocorra. É necessário que tu tome decisões assertivas na tua vida desde já. É necessário, se Deus disse para ti que tu vai ter dons, é necessário buscar a palavra. Se Deus disse que tu vai ser um grande profeta, é necessário tu meditar desde já. Mesmo que não seja agora, mas tu tem que começar desde já. Se Deus disse que a tua vida vai mudar, muda. Começa a mudar desde hoje. Se Deus disse que tu vai ser curado, tome a responsabilidade da cura. Aceite essa cura e busque através disso mais Jesus. Se Deus disse que tu vai ter uma vida próspera, não fica sentado em casa parado, esperando que o dinheiro, a riqueza venha até ti. Te coloca, trabalha, busca e entrega tudo nas mãos de Deus. Deus só te fala nessa noite. Confia naquilo que tu não vê, porque o que tu não tá vendo, mas Deus, Ele tá trabalhando por ti. Ele peleja pela minha e tua vida todos os dias, embora tu não veja. Deus te ama incondicionalmente, embora hoje tu não veja Ele.
Jesus quer ser teu amigo, embora tu olhe para o lado e não possa enxergar ele, mas ele está ali, com a mãozinha estendida para ti. Então faz diferente nessa noite. Esquece a tua visão física e te concentra na tua visão espiritual. Creia que as tuas promessas estão chegando. Amém? Bom, isso foi o que Deus colocou no meu coração. Eu te peço, se tu gostou da mensagem, curta, compartilha, comenta. Eu tenho certeza que Deus quer falar com muito mais pessoas, porque Ele me inquieta para fazer essa postagem. Amém? Deus, te pedimos e te agradecemos, Senhor, nessa noite pela palavra abençoada e maravilhosa, Senhor. Te pedimos, Pai, que a cada dia tu vivifique mais em nossas vidas, Senhor. Que tu derrame da tua unção, da tua graça, Senhor. Pai, que nessa noite tu visite cada casa, Senhor amado. Pai, que cada lar, Senhor, seja cheio com teu Espírito Santo. E que toda enfermidade, Senhor, vá batendo em retirada em nome de Jesus Cristo, Pai. Prospera lares, Senhor. Pai, que a tua imagem esteja estampada nos nossos rostos por onde passarmos, Senhor. Que aonde a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos tocarem, haja a tua prosperidade, pois tu é Jeová Rafá, tu é Jeová Jiré, Senhor. E nós somos teus servos. Declaramos hoje, Senhor, que a nossa vida pertence a ti e que nós não viveremos mais olhando fisicamente, nós viveremos com a ótica espiritual que o teu Espírito Santo colocará em nossas vidas a partir de hoje. Que tu, ó Deus, a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia se renove a todas as manhãs e que possamos alcançar o teu propósito para com as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um, que a semana de você seja maravilhosa e que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Graça e paz. Shalom, shalom.